que pertence ao movimento TVDE e é delegado do Sindicato de Trabalhadores Rodoviários e Urbanos de Portugal. Paulo, bom dia, tem havido várias queixas em relação ao serviço de transporte de passageiros particular. Estamos a falar da Uber, de Bolt e de outras empresas, porque devido à pandemia houve uma quebra nos motoristas, o serviço piorou, as queixas aumentam porque o preço também tem aumentado. Confirma tudo isto? Confirmo. De facto, antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite que me foi endereçado. A nós, enquanto movimento e enquanto representante de um sindicato que é o STRUP, que nos tem acompanhado nesta luta, e de facto estas queixas não têm vindo a acontecer só por conta da pandemia, portanto estas queixas já vêm a ser relatadas já muito anteriores até à pandemia. Portanto, nós somos tutelados por uma lei que é a lei Uber, portanto a lei 45 de 2018, que é a lei técnica que regula este setor de atividade. E o que acontece é que uma lei que foi aprovada em Parlamento, que deveria regular uma atividade, o que faz é precisamente o oposto. Portanto, desregulou por completo aquilo que estava... Em que é que está a falhar? Então? Exato. Quer dizer o quê? Está a falar, a lei está a falhar a todos os níveis. Primeiro, a lei é má, não tem qualidade, porque quando ela foi feita à pressa, não ouviram intervenientes do setor, portanto, tanto motoristas como parceiros, portanto, não levaram em linha de conta as reivindicações que algumas pessoas já em 2016, 2017 já vinham a fazer, e como tal, o que é que acabou por acontecer? Portanto, a lei é implementada, foi feita à pressa, de forma atabalhoada, não levou em consideração a especificidade desta atividade, e o que é que isto origina? Tarifas baixas. As tarifas não cobrem o custo de atividade, é ponto assente. Aliás, um relatório de custo de atividade que nós entregámos em dezembro do ano passado, junto do AMT, comprova precisamente esta questão, porque um dos pontos fundamentais que nós aqui colocamos é as recolhas do cliente não estão a ser pagas. E nós conseguimos provar claramente que entre 30% a 40% desse tempo que é passado em viagem para a recolha é um custo de atividade que estão a ser suportadas. Mas vamos tentar pôr isto na prática. As queixas no portal da queixa praticamente se triplicaram e quase todas nesta altura são devido aos tempos de serviço e de espera que estão mais demorados do que o habitual. Nós sabemos que o trânsito, sobretudo nas grandes cidades e em Lisboa, aumentou bastante, mas então há falta de motoristas nesta altura, por aquilo que nos estava a dizer agora? É verdade. Há falta de motoristas, há falta de carros, porque a atividade por si só não gera sustentabilidade e rentabilidade. Portanto, o que acontece aqui é que as pessoas têm que sair do setor porque os encargos são de tal forma elevados que os rendimentos que obtêm nesta atividade não conseguem suprir as necessidades de encargos que têm nas suas empresas. Sendo a procura superior à oferta, isso também explica o aumento dos preços que temos visto agora. Devo apenas recordar que ainda assim, mesmo com o aumento destas tarifas, estas tarifas não estão alinhadas com aquilo que já foi no passado. Ainda assim continuam a ser tarifas bastante razoáveis, apesar de que o utilizador naturalmente nota um incremento do valor da viagem, mas o que é verdade é que no passado estas mesmas tarifas para a mesma viagem foram bastante superiores. Desculpa interromper-te, há aqui a questão da tarifa Economy que foi criada especificamente na pandemia, também para suprir a falta de clientes, digamos assim, e de passageiros, mas que agora já não se justifica tanto, não é? De facto, a tarifa Economy não se justifica de forma alguma, nem com pandemia, nem sem pandemia. Portanto, a tarifa económica não faz sentido absolutamente nenhum, porque devemos ter atenção no seguinte: o tarifário que as plataformas estão a operar em Portugal, elas já de si não cobrem os custos de atividade. E estamos a falar no tarifário de base. Ora, se nós passarmos para a tarifa Economy, estamos a falar de uma tarifa que é proposta para o cliente com 25% de desconto, sobre o qual ainda vai requerer 25% de comissão para a plataforma. Portanto, isto quer dizer que no limiar estamos a falar de um motorista a trabalhar 50% abaixo daquilo que deveria trabalhar. Essa é obviamente a posição do motorista e tem todo o direito. A posição do utilizador, o cliente, por assim dizer, uma das principais queixas, e tem sido recorrente e tem aumentado e é muito irritante, a verdade é que é o tempo de espera que está cada vez maior e o que obriga as pessoas, porque estão com pressa ou porque já não podem, ou porque está frio, ou porque está a chover, a cancelar, e a plataforma, não sei se o motorista ou a plataforma, ficam com a taxa de cancelamento. E isso dá imenso jeito não ao cliente. É verdade, mas de facto... Esta é uma das principais queixas e é a mais, enfim, a nível do cliente é muito flagrante e irritante. Eu compreendo que da parte do utilizador e do cliente é uma queixa que tem vindo a suceder.
Esta taxa de cancelamento, de facto, não é proposta pelo motorista, não é, porque o sistema é automático. Portanto, o que acontece, se eu estou a fazer uma recolha de um cliente em que eu vejo que não vou conseguir chegar a tempo, porque lá está, tenho 10 Mas raramente o motorista cancela. Temos de ser quase sempre nós. Pronto. Porquê? Porque nós somos penalizados pelos cancelamentos. Portanto, isto o que acontece é que quando o motorista recebe o pedido de viagem, ele não tem acesso a qualquer tipo de informação, a não ser uma ideia, em traços gerais, de onde é que o utilizador está. Portanto, nós não sabemos para onde é que o utilizador vai, não sabemos se vai ter paragens pelo caminho, nem tão pouco sabemos quanto é que vamos receber por aquela viagem. Agora vejam, temos muitos casos relatados de motoristas a serem chamados dentro da área metropolitana de Lisboa a 10, 15 km, 8, 7... São inúmeros esses casos. Ora, o que acontece, o motorista, obviamente, quando se começa a perceber que não vai conseguir chegar a tempo, ele não vai cancelar a viagem porque ele vai ser penalizado, porque entretanto já aceitou, sem saber tão pouco onde é que o cliente estava. Mas então aí quem é que ganha? Só quem gera a plataforma? Porque se formos nós passageiros a cancelar também somos penalizados, não é? Portanto... Bom, na realidade, enquanto cliente, porque eu também o sou, Sim. sei perfeitamente que no caso das taxas de cancelamento, o que acontece é, eu faço um report à plataforma a relatar o sucedido e a plataforma devolve em crédito a taxa de cancelamento. Muitos dos casos é isto tentado a acontecer. Essa é uma boa observação, porque acredito que a maioria das pessoas não soubesse que eu podia... Algumas sabem. Há aqui uma dúvida, em caso de cancelamento, de facto, onde é que fica o dinheiro da taxa? É para o motorista ou é para a plataforma? Não, no caso do cancelamento, portanto, e quando há a haver uma taxa de cancelamento, essa taxa de cancelamento é atribuída à empresa parceira, não diretamente ao motorista. Portanto, aqui fica pelo menos esclarecido. Porquê? Porque os motoristas em Portugal, e a lei, o próprio assim o define, não têm um vínculo direto com a plataforma eletrónica. Muito obrigada, Paulo, por estar Obrigada. connosco esta manhã, a esclarecer aqui alguns pontos. Bom dia. Obrigado. Obrigada. Bom fim de semana.